Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugar Ruim, o especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Aproximem-se devagar e com delicadeza, porque Halloween não é Halloween sem as irmãs Sanderson tacando terror em Salem e enfeitiçando gerações de fãs da Disney. Aliás, já começa me contando qual das irmãs é a sua favorita e por quê aqui embaixo. Eu confesso que, tal qual a diva Bette Midler, eu amo o drama da Winnie. Ela é muito divertida. Aproveita também para conferir o vídeo que eu fiz no especial do ano passado, porque eu dublei os melhores momentos das três irmãs. O link vai estar na playlist na tela final para vocês. Mas apesar de Abracadabra ser um clássico, que é uma das coisas que as pessoas primeiro se lembram de assistir quando entra outubro e começa a contagem regressiva para o Dia das Bruxas, nem sempre a vida foi tão fácil e estimulante para as irmãs Sanderson. Principalmente porque o filme foi uma grande decepção inicialmente, tanto de crítica quanto de bilheteria. Vários são os motivos atribuídos para o fracasso inicial de Abracadabra. Além dos críticos terem detonado o longa, com certeza também não ajudou em nada ele ter sido lançado nos cinemas em pleno verão americano. Mas por que lançar um filme de Dia das Bruxas fora de época? Bem, porque naquele mesmo ano, O Estranho Mundo de Jack também seria lançado e os executivos do Rato não queriam que 2 dos seus filmes tivessem que bater de frente pela bilheteria. O trabalho do Tim Burton estava em alta após os sucessos de Edward Mãos de Tesoura, Beetlejuice e Batman, e seu estilo gótico berra a energia de Halloween. Já Abracadabra é um live action com estrelas como Bette Midler e Sarah Jessica Parker, que poderia sim conseguir chamar público durante a alta temporada, então até dá pra compreender por que foi que eles escolheram essa estratégia. Mas o mais curioso é que nenhum dos 2 filmes foi apreciado na época, mas os 2 acabaram se tornando clássicos com o passar dos anos. Mas se engana quem acha que a conexão entre os 2 filmes termina por aí. Durante as filmagens na cidade de Salem, em Massachusetts, a produção de Abracadabra se viu num conflito de feriados, tal qual o Rei da Abóbora, porque eles tiveram que filmar novembro adentro, especialmente para pegar as partes externas ali com bastante folhas caídas e representar bem esse período do outono. Segundo o ator Tobias Jelinek, que interpretou o Bully Jay, eles tiveram que pagar os moradores de Salem para remover as suas decorações externas de Natal só para conseguir filmar as cenas de Halloween. Mais um pouquinho e as 3 bruxas com certeza iam acabar confraternizando com o Jack Skellington. A obsessão que esse filme tem com temas sexuais acaba sendo até bastante controversa. Por quê? Porque a maior parte dos personagens são menores de idade. Para começar, a condição para que as irmãs Sanderson voltem à vida já não faz sentido nenhum para o público infantil. Segundo o feitiço que a Winnie lança logo antes das bruxas morrerem, elas só vão poder ser ressuscitadas caso um virgem acenda a vela negra que fica na cabana delas. Mas como é que você sequer explica o conceito de virgem para quem nem sabe o que sexo é? Outra cena esquisita é quando Max e a sua irmãzinha Dani encontram a Allison no Halloween. A menininha conta pra Allison que ouviu o irmão dizendo que gosta dos peitos dela. Disney? Ela tinha 8 anos? Fora que o fato do Max ser virgem é mencionado várias vezes durante o filme e sempre na energia de que isso é um motivo de vergonha pra ele. Fora toda uma controvérsia de que a Sarah Sanderson, personagem da Sarah Jessica Parker, se comporta de forma extremamente inapropriada com vários personagens menores de idade. Responsável por atrair criancinhas até as bruxas com a sua voz hipnotizante, tudo nela exala sexualidade e a malícia por trás do seu jeito de menininha soa bastante estranha quando ela interage principalmente com os meninos adolescentes. Hang him on a hook and let me play with him. Não! É importante lembrar que esse filme ele não foi pensado inicialmente para um público infantil. Então, provavelmente, isso são resquícios do roteiro original, que se chamaria Halloween House e teria uma pegada mais de terror adulto mesmo. Mas a história de Abracadabra demorou muito para se tornar o filme que a gente ama e conhece. Foram 8 anos de produção e ela chegou a passar pela mão de 11 roteiristas diferentes. E se você achava estranho o fato do Zac Efron ter dublado um outro cantor em todas as suas músicas no primeiro High School Musical, saibam que não foi a primeira vez que uma coisa assim aconteceu num filme do Kenny Ortega.
Em Abracadabra, o personagem Thackeray Binks, que é amaldiçoado pelas irmãs Sanderson a viver eternamente como um gato preto, também foi interpretado por 2 atores. Enquanto Sean Murray deu vida ao personagem na sua forma humana no comecinho do filme, o Jason Marsden assume o papel do felino pelo resto do longa. Mas sabe qual foi a grande reviravolta disso? É que o Jason não apenas dublou o personagem na sua versão gato, como acabou dublando também as falas do outro ator. Pois é, aparentemente acharam que o Sean na época estava soando moderno demais para o século 17, então todo o trabalho de voz foi refeito e encaixado por cima da atuação dele na pós-produção. E apesar do Binks não ser originalmente um gato, foram usados 7 felinos para trazer ele à vida nas telonas. Fora outros 2 robôs áudio-animatrônicos e algumas vezes apenas um X marcava o local para onde os atores deveriam olhar. Falando em galãs de Hollywood, vocês sabem quem quase foi o protagonista de Abracadabra? O Leonardo DiCaprio. Pois é, esse na verdade foi um rumor que rolou durante bastante tempo e recentemente o Kenny Ortega conversou com o pessoal da EA Entertainment sobre isso e disse que na verdade não foi bem assim. Que na época o Léo já estava bastante cotado para ser um grande astro, ele estava prestes aí a começar a fazer os seus primeiros trabalhos que deram visibilidade. Na época ele inclusive quis conhecer o Kenny Ortega, mas que antes mesmo dessa conversa rolar, o Kenny já sabia que a agenda dele estava muito cheia e que nem que ele quisesse daria pro Léo entrar no filme. Então ele acabou não podendo participar de Abracadabra porque ele já estava escalado para o filme Gilbert Grape, onde ele contracenou com o Johnny Depp e interpretou um jovem com problemas mentais que, inclusive, rendeu a sua primeira indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante. E isso não é pouca coisa não, porque do filme inteiro foi ele que recebeu a única indicação. Aproveitando que a gente estava falando de Oscar aqui, a gente sabe que muitos atores se entregam de corpo e alma para os seus papéis, muitos inclusive acabam sendo reconhecidos pela academia e ganham prêmio, né? Não foi o caso de Abracadabra, mas um dos atores lá realmente mostrou que tava ali em serviço, que foi o caso do intérprete do Billy Butcherson, aquele zumbi que era ex-namorado da Winnie, que ela levanta do túmulo para ele perseguir as crianças. Tem uma cena em que ele abre a boca para falar e saem um monte de moscas. Então, aquilo ali não foi feito com CGI, não. Pois é, mortais. Era bem difícil a vida em Hollywood antes da popularização do CGI, e o ator Doug Jones realmente teve moscas de verdade saindo da sua boca em cena, e para fazer com que desse certo foi bastante complicado. Ele contou em entrevista que o maior desafio era que as moscas não podiam ficar molhadas ou elas não conseguem voar. E como bocas são basicamente só saliva, foi muito complicado. Eles tiveram que colocar uma capa nos dentes dele e uma prótese de látex para que os insetos não entrassem em contato com a umidade da boca, e aí alguém da produção colocava os insetos um a um com uma pinça na hora exata em que as câmeras estivessem prontas para rodar. E para dificultar ainda mais, na primeira tentativa de filmagem dessa cena, uma das lâmpadas do set quebrou e com a demora para ajeitar, isso fez com que as moscas se molhassem, resultando numa mistura nojenta de saliva e insetos boiando na hora que ele descosturou. Já na segunda tentativa deu tudo certo e foi assim que aquela cena icônica pôde acontecer. Nós sabemos que as irmãs Sanderson são personagens bastante controversas, né? Elas são bastante impiedosas e tem uma história que vocês não vão acreditar, porque eu quando descobri, eu fiquei assim, completamente de queixo caído. Sério, se prepara. Vocês sabiam que uma das intérpretes das 3 irmãs era stalker de outra na vida real, muitos anos antes da gravação do filme? Pois é. A Cat Najimy, que interpreta Mary, era muito, muito, muito fã da Bette Midler na vida real. E ela chegou, inclusive, a invadir palco de show e ser detida por seguranças num teatro. Eu juro pra vocês. Ela também chegou a trabalhar numa empresa de telegramas cantados e aproveitou para se aproximar da Bette numa outra vez, num evento, na desculpa de alguém ter enviado um telegrama para ela. Agora, imagina essa cena. A Cat, numa fantasia de coelhinho, cantando uma mensagem para Bette e no final dizendo que a mensagem era de alguém chamado Cat, mas que não era ela. No telegrama só estava assinado para Bette com amor.
A diva ficou super confusa porque disse que não conhecia nenhuma Cat e a atriz encerrou dizendo que também não conhecia, mas que de qualquer forma também amava muito a Beth. Bom, pelo menos a mensagem foi entregue. Mas o melhor de tudo, gente, foi como a Beth descobriu isso mais pra frente, porque no set de Abracadabra, a Beth às vezes ia contar algumas histórias e tal, e aí ela começou a perceber que a Cat sabia mais sobre a carreira dela do que ela mesma. E em determinado momento, a Cat acabou confessando que ela era a Stalker. A Beth, no final das contas, riu de tudo isso e elas se tornaram amigas, mas, sinceramente, eu consigo imaginar a Cat tentando fingir costume lá no camarim, se arrumando, conversando com a Bette Midler. É um negócio inacreditável, especialmente se a gente parar pra pensar que a Mary, ela é 100% devota da Winnie. Isso foi um negócio completamente ao acaso, aconteceu. Doido demais, né? Mas não importa se tudo isso é um bando de superstições, como a própria Winnie diria, ou não. O que importa é que Abracadabra, cada ano que passa e a gente reassiste, eu não sei pra vocês, mas pra mim é um filme que só melhora. É impressionante Abracadabra como o tempo só te valoriza. Então é óbvio que a gente tinha que enaltecer ele aqui nesse especial também. E eu quero saber agora de vocês se vocês já conheciam alguns desses segredos bizarros aí de bastidores e se tem alguma outra coisa que você saiba sobre os bastidores de Abracadabra que você queira compartilhar com a gente aqui, que é muito fã também das irmãs Sanderson e que com certeza já tá aí fazendo a sua maratona de Halloween. Nos vemos na próxima Hallows Eve junto com as irmãs Sanderson. Cuidado na hora de sair, especialmente com os fantasmas caroneiros, porque vocês já sabem, né? Eles estão doidos pra te seguir até em casa. Vê se não demora pra voltar. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver.